Neste vídeo, nós iremos conversar um pouco sobre uma técnica excelente para que você leia livros em uma língua que você está aprendendo ou uma língua que você sabe mais ou menos. Eu vou usar como exemplo o inglês por conta dos meus alunos, mas essa técnica pode ser aplicado para qualquer idioma. Bom, antes de a gente começar, por gentileza, se você não é inscrito, se inscreva no canal, indique o canal, ajude este trabalho a crescer e me ajude a não parar. Bom, a técnica é simples, né? Na verdade, eu comecei a desenvolver essa técnica com os meus alunos de inglês mesmo, né? O que eu quero dizer com inglês mesmo? Que estão aprendendo lá o verbo to be, how are you, esse tipo de coisa, né? Que é a técnica que eu chamo de tradução estranha. Não é um nome bonito, mas é um conceito muito interessante. Então eu vou dar o exemplo simples, lá do aluno do básico, né? No inglês, eu não falo I have 39 years old, então eu não falo eu tenho 39 anos, I have 39 years, por exemplo. Eu falo I am 39 years old. Então eu digo eu sou 39 anos velho. A técnica que eu ensino para os meus alunos é quando você tiver que traduzir, o ideal quando você está falando o idioma é que você não precise traduzir, mas até chegar a este nível vai trabalho, né? Quando você está no processo de aprender, não conserte a frase na sua cabeça. Então não fale, eu tenho 39 anos. Fale, eu sou 39 anos velho. Por que isso, né? Porque isso vai me ajudar enormemente na minha memória, este é o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu começo a pensar, digamos assim, como um nativo, pelo menos em uma pequena medida, neste caso, né. Outro exemplo bem interessante, em inglês eu não falo assim: "About what are you talking?" Então não é sobre o que você está falando, eu falo: "What are you talking about?", que é o que você está conversando sobre, né. Então em inglês, o que você está conversando sobre. Quem você está indo com, em vez de com quem você está indo. Ótimo, isso é, 2 motivos bons, memória e aprender a estrutura do idioma para alunos de idiomas, né. Mas lembre-se que este vídeo aqui eu tenho o objetivo de usar isso para textos complexos, né? Você, leitor de literatura, você, leitor de filosofia, você, leitor de qualquer livro que não seja um livro didático em inglês. Então, quais são as outras vantagens, né? As outras vantagens primeiro é um desdobramento de uma dessas que eu te disse. A partir do momento que você começa a pensar no idioma, você vê que às vezes o teu escritor, ele tem uma construção muito rara, e este rara pode ser estranho. Então, por exemplo, tem um livro em inglês chamado muito famoso nos Estados Unidos, American Tragedy. Hã, assim, não tem como pôr de outra maneira, o livro é mal escrito em inglês, é quase que um consenso que o livro é Dreiser, se eu não estou enganado, o escritor, mas é um excelente livro. Ele é mal escrito, é um excelente livro. Então, se um tradutor não consertou, entre aspas, a coisa para você, você vai, por exemplo, notar esse fato maravilhoso que é a língua é importante, mas ela é uma capa que fecha determinado significado. Um escritor que não é tão bom, ele vai te causar mais trabalho, mas se ele tem um mundo para te mostrar para além desta capa, como se a língua fosse uma janela, bom, isso é o que importa, né, é isso que nós aprendemos ao ler An American Tragedy, né. Bom, outra coisa pode acontecer, é a mesma o que acontece, por exemplo, quando você lê Chesterton. O Chesterton vai fazer um monte de construções estranhas, mas essas construções são extremamente criativas. Há ali às vezes, uma fina ironia, há ali um jogo de palavras, há ali a pretensão, a intenção, melhor, de soar como uma música, há tudo isso ali que um tradutor
na hora ele pode filtrar, que você pode filtrar e deixar de lado toda essa riqueza de significado. Ler Chesterton, eu gosto de dizer, é muito parecido com ler Machado de Assis. Na verdade é o oposto, né? Ler Machado de Assis é como ler Chesterton. Machado de Assis se insere aí numa tradição, por gostar tanto da literatura britânica, se insere numa tradição britânica de ter essa perspicácia na linguagem, né? Toda essa perspicácia, ela acaba saindo quando você tenta consertar o texto, né. Então, você vai aprender não somente como o meu aluno aprendeu a apreciar o fato que em inglês você não tem a tua idade, você é a tua idade, mas você vai aprender a apreciar o fato de coisas que o teu escritor inventou, né. Isso também é muito bom. O último a última vantagem de fazer esse tipo de leitura é, digamos assim, uma flexibilidade mental. E aí se aproxima muito com a reflexão que eu acabei de fazer sobre o livro An American Tragedy, né. O que que eu quero dizer com flexibilidade mental? Você vai ver que, às vezes, a língua ela aguenta você bater nela. Você pode dobrar a língua e pode forçar a língua ali até alguns limites, e se o leitor tiver alguma flexibilidade, não ficar apegado demais a regrinhas tradicionais da língua, embora, é claro, dependendo do contexto, você tenha que prestar atenção a todas essas regras, mas se o leitor não for escravo dessas regras, ele consegue ir muito longe. Quer ver um exemplo muito bom? Um exemplo muito bom são os livros do Oswald de Andrade, né. Memórias Sentimentais de João Miramar, espero que eu não esteja, eh errando o nome aqui, mas tem ali uma construção muito estranha das frases, né. Às vezes tem advérbio demais na coisa ali, às vezes tem adjetivo demais e não tem o substantivo, aquela coisa totalmente estranha, mas se você simplesmente ser flexível, né, sintaticamente, digamos assim, se você for flexível na língua, você consegue entender aquilo ali, por mais que você não consiga consertar no nível da linguagem. É claro que nesse vídeo está subentendido essa certeza que a linguagem, ela é algo que se reporta à realidade. Se você acredita que a linguagem é a realidade em si, aí você precisa de um remédio mais forte do que isso que eu estou dando aqui no vídeo. Fechando esse parênteses, perceba não só em escritores como Oswald de Andrade, mas em poesia em geral, né? Em poesia em geral, muitas vezes você precisa ali de uma flexibilidade mental. Essa flexibilidade mental, com o tempo, vai fazer com que você pegue algo que, se você tivesse simplesmente estudando em inglês, demoraria às vezes décadas para pegar, que é a cara do idioma, né? Não somente a cara do idioma do teu escritor que você está lendo, mas a cara do idioma em si. E aí pense, é claro que sempre há a desvantagem de você começar a usar a estrutura do inglês quando você está falando em português, mas se você souber contrabalancear isso com muita leitura boa de livros de língua portuguesa, né, de brasileiros ou de portugueses, você vai olhar essas possibilidades das outras línguas como efetivamente isso, possibilidades que podem ser adaptados na sua língua, né. Essa reflexão que eu trouxe para você, na verdade, é parte de um curso que já está rolando, começou há 2 semanas, sobre esta obra aqui do Chesterton, chamada São Tomás de Aquino. Nós estamos lendo e comentando esta obra em inglês na sala de aula. As aulas são gravadas, então os alunos depois têm acesso a fazer o exercício de listening, se não entendeu, durante as aulas, além, é claro, de se precisar de ajuda ali, se precisar de ajuda no idioma, eu posso ajudar. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o telefone, para contato se você se interessou pelo curso. Ainda dá tempo, de fazer eu enviar para você as aulas de reposição e você fazer parte desta turma.